E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o José Lima. Sejam todos bem-vindos para mais um Física para Todos. E o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver queda livre. Quando se fala de queda livre, minha galerinha, se acomode. Já vai deixando aquele like. Claro, se você gostar desta aula de número 7 aqui no canal. Compartilhe com seus amigos. Já é uma preparação para a prova do ano que vem. Já vai assistindo as outras aulas, nós vamos dar continuidade aqui no nosso canal. Aula de número 7, vamos falar de queda livre, né? Você vai ter o assunto de queda livre, equações do movimento em queda livre, exercício resolvido. Beleza, galerinha? Pensando em queda livre, tu tens essa imagem aí, legal? Tu tem a questão do ar, né, presente, e a questão do vácuo. Você observa a diferença, né? Quando tem um ar, a maçã está caindo primeiro do que a pena. Quando está na presença, quando não tem mais o ar, tem a questão do vácuo, aí você já tem a maçã e a pena caindo junto, caindo, ou seja, ao mesmo tempo, galerinha. E o que esses objetos têm em comum? Eles vão estar caindo na vertical. Beleza, galerinha? Olha só. Os objetos que caem na vertical, todos eles dois, tanto a pena quanto a maçã, estão sujeitos à aceleração da gravidade. E quanto vale a aceleração da gravidade? Você já sabe, candidato. A aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo elevado ao quadrado. No Monte Everest, esse valor ele é bem menor. Tá, beleza, galerinha? Quanto mais afastado da Terra você estiver, menor vai ser o valor da aceleração da gravidade. E quando nós falamos dessa análise, como eu já falei um pouquinho mais cedo, tanto a maçã quanto a pena estão sujeitos à questão da resistência do ar. Muitas das vezes você vai ler assim: desconsidere a resistência do ar. Beleza, galerinha? E quando tu tens uma aceleração, a aceleração é uma grandeza vetorial. Ah, José, se a aceleração é uma grandeza vetorial, como é que fica a questão do sinal da aceleração? Para a gente responder a respeito do sinal da aceleração da gravidade, nós temos que pensar no sistema de referência para o movimento de queda livre. Você tem x e y, plano cartesiano. Como a nossa análise é na vertical, né, vamos pensar apenas no eixo y. Tu tens a origem, beleza? Olha aqui, ó, você tens aqui a origem, certo? Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Como nós estamos falando de queda livre, o objeto ele vai ser abandonado de uma certa altura. Logo, se ele vai ser abandonado de uma certa altura, o sinal da aceleração para o movimento de queda livre vai ser o quê? Negativo. E o que nós vamos ver nas expressões? Se eu tenho uma aceleração, vamos pensar nas aulas anteriores, movimento retilíneo uniformemente variável. Se existe uma aceleração, logo a velocidade pode ser o quê? Variável. A velocidade vai variar. Então, galerinha, aquelas equações que nós vimos no movimento retilíneo uniformemente variável serão aplicadas aqui na análise de queda livre. Beleza, galerinha? Pensando nas funções do movimento em queda livre, olha só, galerinha, tá aí esse quadro muito legal, que tem aqui as funções: velocidade em relação ao tempo, posição em relação ao tempo, velocidade em relação à posição, ou seja, a equação de Torricelli. Você tem a equação do movimento retilíneo uniformemente variável, velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Em queda livre, tu já vai ter uma velocidade final igual a uma velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. Para a função horária do espaço, tu tens aí um x igual a x0 mais v0t mais 1 sobre 2 at quadrado. Para análise de queda livre, você vai ter um y igual a y0 mais v0t menos 1 sobre 2 a gravidade vezes o tempo elevado ao quadrado. Aí você tem a equação de Torricelli. Beleza, galerinha? Como nós já vimos, a função horária da velocidade é uma função afim, uma função do primeiro grau. A função horária do espaço do movimento retilíneo uniformemente variável aplicada em queda livre é uma função quadrática, uma função do segundo grau. Olha só, dependendo do caso, a aceleração da gravidade, como nós vimos que vale 9,8 metros por segundo elevado ao quadrado, você pode arredondar para 10 metros por segundo elevado ao quadrado. Se somente se a questão falar assim, considere o valor da gravidade. Considere a presença da gravidade. O móvel está sujeito à gravidade.
Se ela não der nenhum valor, logo você considera aí como 10 metros por segundo elevado ao quadrado. Porque se a questão quer saber um pouco mais específico, ela vai colocar 9,8 metros por segundo elevado ao quadrado. Beleza, galerinha? Então vamos resolver um problema? Exercício 1. Olha só, vamos ler? Um corpo pequeno é abandonado de uma altura de 80 metros, desprezando a resistência do ar e adotando gravidade igual a 10 metros por segundo elevado ao quadrado. Determine, olha só, vamos determinar a função horária do espaço, a função horária da velocidade, os gráficos do espaço e velocidade em função do tempo, o instante e a velocidade de contato com o solo. Beleza? Temos 4 itens para a gente resolver. Vamos fazer o primeiro? As funções do exercício 1, ou seja, as funções horárias do exercício proposto 1. Tanto do espaço quanto da velocidade. Né? Primeiro vamos aos dados. Você tem aí a posição inicial. Esse S0 vai ser o nosso Y0. A gravidade 10 metros por segundo elevado ao quadrado, porque a questão deixou bem claro isso. A velocidade inicial valendo 0. Aqui são as nossas expressões que precisamos. Primeiro vamos responder a questão do espaço. Em relação ao espaço, tu tens aí y igual a y0 mais v0t mais gt quadrado sobre 2. Lembra? O objeto é abandonado a 80 metros. Então, se ele é abandonado, ou seja, ele está sujeito à análise de movimento em queda livre. Então, se em queda livre ele está sendo abandonado de uma altura de 80 metros, logo o sinal de mais gt quadrado sobre 2 vai ser trocado, vai ficar o menos gt quadrado sobre 2, como você consegue ver. Nós já sabemos o valor inicial, 80 metros. Nós sabemos a velocidade inicial, vale 0. Esses dados substituem aqui na nossa expressão. Logo vai ficar y igual a 80 mais 0t menos 10t quadrado sobre 2. Olha só, o 10 aqui, ó, 10 sobre 2 eu posso dividir. Tudo bem? 0 vezes o t vai dar 0. Então essa parte vai sair da expressão. Logo, a nossa função horária vai ficar igual y igual a 80 menos 5t quadrado. Quem é esse 5? É 10 dividido para 2. Beleza? Isso aqui já é a nossa primeira resposta do item 1. Primeira parte. Vamos para a função horária da velocidade. Como eu falei, nós sabemos a velocidade inicial que vale 0. A gravidade está mais gt, então vai ficar menos gt. Então logo nós temos aqui 0 menos 10t. Quem é esse 10? É o valor dado do problema. Então 0 menos 10t vai dar velocidade final igual a menos 10t. Com base nessas respostas, nós vamos falar os gráficos do espaço e da velocidade em função do tempo. Para isso, olha só, vamos tratar a questão do espaço. Né? Y igual a 80 menos 5t quadrado. Uma função do segundo grau. Parábola com cavidade para cima ou para baixo. Neste caso, quem vai definir se a concavidade é para cima ou para baixo é o sinal da aceleração. Como o sinal da aceleração é negativo, logo o nosso gráfico vai estar com a parábola voltada para baixo. Beleza, olha só, iniciando, claro, com o eixo y igual a 80 metros. Para a velocidade, nós temos um v igual a menos 10t. Uma função do primeiro grau, reta crescente ou decrescente. Quem vai definir se a reta é crescente ou decrescente é o meu coeficiente angular. É o sinal da minha aceleração da gravidade. Como o sinal é negativo, logo esta reta será decrescente, como nós vamos ver aqui neste gráfico. Beleza, galerinha? Passando no próximo item, a questão de instante e velocidade ao atingir o solo. Olha só, o objeto é abandonado de uma altura de 80 metros. Logo ele vai percorrer 80 metros e vai atingir o solo. Beleza? Lembrando que estamos desconsiderando a resistência do ar. Quantos metros ele vai percorrer até atingir o solo? 80 metros. Para nós respondermos a esta pergunta, nós temos aqui as funções horárias do nosso problema, do espaço e da velocidade. Primeiro, pensando nos dados, posição inicial 80 metros, a gravidade 10 metros por segundo elevado ao quadrado, a velocidade inicial vale 0, e a posição final vai valer quanto? 0. Eu tenho os dados. O que eu faço? Substitui na expressão do espaço para a gente calcular o tempo. Porque para eu calcular a velocidade, eu preciso saber quanto tempo durou de 80 metros até 0. Qual foi o tempo deste? Né? Ele vai percorrer essa trajetória em quanto tempo? Né? Então, para isso, nós vamos primeiro calcular o tempo para depois calcular a velocidade de impacto.
Logo, nós já temos a posição final. Pega os dados, substitui. Logo, você vai ter 0 igual a 80 menos 5t quadrado. O menos 5t quadrado, eu vou passar para o outro lado. Ele passa para o outro lado somando. Lembrando, quando a gente fala isso, os matemáticos ficam indignados. Porque, na verdade, nós não estamos passando para o outro lado somando. Na verdade, nós estamos somando os dois lados por mais 5t quadrado. Quando você tem menos 5t quadrado mais 5t quadrado, vai dar zero. Então, o lado esquerdo vai sumir. O lado direito, no caso. No lado esquerdo vai ter 5t quadrado mais zero, que vai dar 5t quadrado, igual a 80. Então, por isso que a gente fala, o menos 5t quadrado passa para o outro lado, mais 5t quadrado, igual a 80. Aí, agora, José, o que eu faço? 5 que multiplica t quadrado igual a 80. O 5 está multiplicando, nós vamos falar para o outro lado, passando, o quê? Passando, dividindo. Então, tu vai ter t quadrado igual a 80 dividido por 5. Lembrando que quando a gente fala isso, né, os matemáticos não gostam. Mas assim, vamos falar desta maneira. T quadrado igual a 80 dividido por 5, que vai dar um t quadrado igual a 16. Magicamente esse 2 vai passar para o outro lado. Vai passar para o outro lado como? Em forma de raiz quadrada. Aí você vai ter um t igual a raiz quadrada de 16. Logo, vai nos dar dois resultados possíveis, o menos 4 segundos e o mais 4 segundos. Como nós estamos falando em relação ao tempo, e o sentido físico real é um valor positivo. Por isso, vamos ter aí um t igual a 4 segundos. Esses 4 segundos, agora, a gente substitui na função horária da velocidade para calcular a velocidade de impacto, porque em 4 segundos foi o tempo necessário que ele percorreu de 80 até atingir o solo. Então ele atinge o solo com uma determinada velocidade. Um lugar de 4 segundos, eu vou jogar lá na função horária da velocidade. Beleza, bem que logo. Então esse tempo eu vou substituir no outro lado. Logo vai ter um V igual a menos 10 vezes 4. Menos 10 vezes 4 vai dar o quê? Menos 40 metros por segundo. Ó, menos 40 metros por segundo esse é o sentido físico do problema. Porque a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Se eu aplicar o módulo, logo vai ter aí 40 metros por segundo. Como eu não estou falando de módulo, eu apenas quero saber a velocidade de impacto, então eu tenho que pensar a velocidade como uma grandeza vetorial em relação ao seu resultado. Beleza, galerinha? Esse foi o nosso exercício de hoje. Não se esqueça de deixar aquele like. Muito obrigado. Tenha uma boa noite, tenha um bom dia amanhã. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Feliz aniversário para você que está fazendo. Feliz aniversário para você que já fez. E feliz aniversário para você que vai fazer também. É isso, galerinha. Tchau! É nóis!